das missas são as seguintes. Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, 5 anos do seu falecimento. Américo Feliciano Camarinha. Engenheiro Nelson Costa da Cunha. Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho. Jorge Moisés Alexandre. Moisés Elias. João da Silva Costa e esposa. José Luís Soares Pereira e esposa. Manuel de Carvalho e esposa. Maria Amélia Tinoco Fernandes. Mário Rodrigues da Costa. Domingos Almeida Dias e esposa. Marisa Paz e marido. Avelino Soares, esposa e filha. Manuel Ribeiro e esposa, pais da Dona Fátima. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura da profecia de Malaquias. Eu sou uma
grande rei, diz o Senhor do universo. O meu nome é temível entre as nações. Agora, este aviso é para vós, sacerdotes. Se não me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do universo, mandarei sobre vós maldição. Vós desviaste-vos do caminho, fizeste tropeçar a muitos na lei e destruístes a aliança de Levi, diz o Senhor do universo. Por isso, como não conseguis os meus caminhos e fazeis acessão de pessoas perante a lei, também eu vos tornarei desprezíveis e objetos aos olhos de todo o povo. Não temos nós um só Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Então, porque somos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, fizemos-nos pequenos no meio de vós, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar. Assim vós também, pela vida afeição a que vos dedicamos, desejaria-nos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. Tão caros vos tenhais tornado para nós. Bem vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e canseiras, foi a trabalhar a noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que vos pregamos o Evangelho de Deus. Por isso, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque depois de teres ouvido a palavra de Deus por nós pregada, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, que permanece ativa em vós os crentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 A liturgia deste 31º domingo do tempo comum convida-nos a uma reflexão séria sobre a seriedade, a verdade e a coerência do nosso compromisso com Deus e com o Reino. De forma especial, as leituras deste domingo interpelam os animadores das comunidades cristãs acerca da verdade e do seu testemunho, da pureza dos seus motivos, do seu real empenho na construção de comunidade comprometida com os valores do Evangelho. Pelo que, diante de ti, nosso Pai e nosso único Deus e Senhor, confessamos que pertencemos aos que dizem e não fazem. Livra-nos da hipocrisia e do complexo de superioridade, porque todos somos teus filhos e irmãos em Cristo. Fortalece com o teu Espírito os servidores do teu povo, para que a palavra que anunciam se torne verdade neles. Mantém na fé dos teus filhos, mais débeis e tentadores a abandonar. Faz, Senhor, que o nosso exemplo evangélico de amor humilde e de fraternidade sincera robusteça os vacilantes na fé, para que, guiados pelo teu Espírito, caminhamos juntos como irmãos, com um coração dilatado pelo caminho na tua verdade. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disseram, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os filatérios e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho. Glória, Senhor. Podem sentar-se um bocadinho. A minha gratidão, como sempre, pela vossa presença, a amabilidade de virem aqui à comunidade, à paróquia de Santa Mónica, nesta diocese em que eu realmente sou e governo por autorização do Patriarca e, claro, e lá aos lados de Roma, como sabemos também, este grande homem e profeta, Papa Francisco. Temos que ter em atenção algumas ideias. E estas ideias é uma conversão interna da nossa vida, da nossa pessoa, ao caminho da verdade e do amor, que se faz em si, quando nós abrimos o nosso coração ao coração de Deus, em oração, em penitência, em reconciliação, à plenitude da vida. Mas esta plenitude da vida é a existência deste caminho que nós fazemos, que, traçado pela vontade de Deus, mas no livre-arbítrio, conforme Santo Agostinho, também nosso padroeiro, nos acaba por ensinar e dizer: cada um toma a sua responsabilidade, temos toda a liberdade para poder realmente viver, conviver, fortalecer na coragem, no amor, na paz e na unidade sempre com os irmãos. Neste 31º domingo do tempo comum, que estamos quase a terminar este espaço em igreja, vamos entrar num ciclo novo em igreja, que será o ano B. Estamos no ano A e vamos passar ao ano B agora com o Advento, que se aproxima. Advento significa o quê? Uma missão de aproximação, um desejo, um desiderato, um querer, um aproximar ao coração de Deus, porque o Messias Salvador se vai fazer luz à humanidade. Este mesmo que escutamos na palavra da sua evangelização. Antes tivemos a primeira leitura, esta carta realmente, desde o tempo da tradição com Moisés. E nós ouvimos, de certa forma, uma aridez na vontade de Deus à humanidade, em que nós realmente, quantas vezes, e se calhar uma grande parte das nossas vezes, somos infiéis à promessa divina que é a salvação. Porque, ludibriados por uma sociedade em que vivemos, perante tantos desafios e sempre materializados, em que a convenção do amor e da salvação, que é interioridade, que é fazer-se de mim um nos outros, nós somos uma pequenez nesta grande realidade. Seguimos e escutamos o Salmo responsorial. Como sempre, é a minha tentação para convosco e, de facto, sois vós
pela vontade como cristãos, que me tendes que perdoar quando eu teimo a dizer as mesmas coisas. As mesmas coisas é simplesmente na oração. Porque não fazermos sempre, diariamente, a leitura de um salmo? E nesta leitura do salmo que escutamos, nesta grande alegria também musical, é no versículo em si, o que é que ele pode dizer para a minha vida, o que é que ele me ensina, que história na minha história pode fazer para que um dia a história da história, como é, pode chegar à plenitude dos tempos, que é a verdade da vida, é os tempos dos tempos. Depois ouvimos o cântico do Aleluia, que sempre ficámos sorrisos. Antes tivemos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Também estamos a acabar precisamente este encontro que São Paulo faz na Tessalónia. Este nome é meio esquisito de dizer. E então ele vai pregando, vai evangelizando. E aqui mais uma vez entra Timóteo. Timóteo foi um dos maiores discípulos de São Paulo, aquele discípulo quase também, de um lado, São Paulo, a sustentar a igreja neste grande alicerce, e do outro lado temos Timóteo a assentar. E, de facto, neste grande valor que é a igreja cristã, a igreja que vivemos, a igreja de Cristo. E é São Paulo que faz este historial na sua evangelização, vai cultivando, vai ensinando, vai doutrinando aquele povo que lhe foi confiado, e de facto o grande milagre existe, de tal forma que hoje nós, assentes neste grande valor, na pedra angular que é Jesus Cristo, e depois pelos profetas em si, e sobretudo também pelos discípulos, apóstolos, somos esta construção que São Paulo foi e esclareceu o povo do tempo e evangelizou. Entre esta evangelização nós sabemos tristemente as mortes que vão acontecendo. E abrindo os parênteses disto que eu estou a falar da palavra de hoje, nós temos que abrir os parênteses ao mundo. O que é que o mundo nos está a oferecer? E nós reparamos o sacrifício, não sendo só por uma evangelização cristã, mas o mundo em si, em rebuliço total, sem dignidade ao ser humano, sem dignidade à natureza, sem dignidade às coisas belas que Deus nos ofereceu, e que nós somos estes construtores desta beleza. O que fazemos? Destruímos. Destruímos a natureza, os sinais da natureza. Nos esqueçais do Gênesis, e em 7 dias se completou aquilo da criação, o que Deus quis para nós. E muito mais Ele quer. Basta nós querermos, mais uma vez, abrir o nosso coração à catequese dada do tempo por Deus nos profetas e no grande profeta, que foi o anúncio realmente da verdade na ressurreição de Jesus, seu Filho amado, para nos salvar. E nós continuamos uma vida muito ao nosso jeito, de tal forma que nos esquecemos destes grandes valores. Por isso as inimizades, por isso os ódios, por isso a fofoca, lá isso que se dizem, nesses termos que agora se usam muito, e que nós sabemos perfeitamente que é tão fácil estarmos uma hora a falar dos outros e tão pouco tempo, às vezes, dedicamos a Deus. E este tempo de dedicarmos a Deus, por vezes, torna-se curto no longo que possa ser, ou longo no curto que possa ser. Mas, todavia, chegamos e conversamos ao telefone, que agora temos estas metodologias, ou à nossa maneira, e estamos horas de horas, e sabemos o que muitas vezes somos maldizentes. Por isso, retomo a ideia da oração, se não à Virgem Santíssima, oração mariana, porque não esta oração de cantar, ler, meditar, rezar um dos salmos à escolha, ou de um trecho bíblico, ou uma leitura boa da teologia, ou então uma boa conversa com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu primo, com o meu vizinho, com aquelas pessoas que tenho no meu coração. Porque não um telefonema, não para perguntar só e desafiar, mas dizendo: eu estou aqui presente porque te amo, porque gosto de ti. E nós às vezes temos muito medo das palavras de dizer amo. Amo é no amor, porque o ágape de Deus, que é o amor na substância da verdade, na forma etérea de todo o significado vivente, nós temos, porque amo, porque levamos sempre para uma vida tristemente carnal. O amor é, como disse há pouco que usei o termo, etéreo, pertence a Deus e é distribuído por Deus. O amor é a nossa paixão constante de gostarmos da pessoa de Deus, que nos transforma
no irmão. E só podemos ter isto no nosso rosto, na nossa alegria e nessas palavras que eu disse de tradução que podemos ter com os outros. Isto é oração. Mas, meus irmãos, para terminar, vamos entrar no Santo Evangelho. Mais uma vez, São Mateus, que também o tempo deste ano, que São Mateus é um dos apóstolos escolhido como sinótico, como evangelizador sinótico, já vos tenho dito, significam que são 3. São Lucas, São Marcos e São Mateus. O outro, São João, é realmente um teólogo que mostrou a cada um de nós que Jesus se fez carne à humanidade e se mostrou verdadeiramente como Salvador. Portanto, ele começa aqui a nascer, de uma forma nascente da torneira límpida do amor do céu, a vida da teologia, a vida da razão de que Jesus veio à Terra para nos trazer uma mensagem, cuja mensagem é a mensagem do amor, cuja mensagem é a mensagem da promessa, que se concretiza na ressurreição, que é a nossa própria salvação. Reparem, tudo isto é este caminho da beleza. Jesus é um pouco austero neste Evangelho que acabamos de ouvir. Parece que nós ficamos e sentimos-o quase agredidos das formas como ele fala dos nossos irmãos do tempo, dos judeus, dos fariseus e por aí adiante. Eram uns povos do tempo. Temos que fazer uma leitura de uma interpretação literária às coisas que Jesus, nas suas parábolas, já do Antigo Testamento temos isso, mas Jesus, na ação literária, vai-nos comunicando do tempo para o tempo. Agora temos é que saber separar, como se diz o quase no corpo humano, e quando trabalhamos o corpo humano, dissecar o que nós temos de errado para pôr melhor um bocadinho. Assim é a nossa alma. Temos que saber dissecar para trabalhar, para despurificar o pecado e purificar o amor à vontade e à graça de Deus, como memória sempre presente no coração da humanidade. Mas todas estas situações e vai aqui aquecendo. E quando Jesus pretende, através das palavras de São Mateus, nos dizer tudo isto, é para que nós possamos parar. E parar, como significa hoje as grandes metodologias humanas, que são a nossa vivência, a nossa continuidade, e é tudo preciso tratar do corpo, da alma e também neste corpo, o físico, que somos ginásios. Portanto, o que é que nos ensinam nestas camadas, destes encontros que nós fazemos para a nossa preparação mental, mas também física, preparamos-nos realmente sobre como estabilizar a nossa inspiração, a nossa respiração, os nossos pensamentos, a nossa agressividade e por aí adiante, essas coisas que cada um que pratica estes locais sabe. Então, é precisamente a chamada que Jesus faz através de São Mateus. Parai e olhai. E olhai como há bem pouco tempo vos disse. Os olhos são ouvidos, os olhos são a boca. E os ouvidos são olhos, os ouvidos também são a boca. Quando, nesta tríade dos sentidos sensoriais que eu vos posso querer dizer, formar realmente a beleza que é a organização completa do amor de Deus em cada um de nós. Só nos podemos salvar se entendermos. Não à nossa maneira, mas à palavra que o Filho do Homem nos trouxe e também os nossos profetas do Antigo Testamento, começando aqui com o pai Abraão e depois com Moisés, chegando a Isaías, que profetizou claramente 400 a 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo à Terra, feito homem, que nasceria para as bandas da Palestina. Nós sabemos o que se está a passar. Para as bandas da Palestina, mas propriamente em Belém, nascia o Filho de Deus de uma Virgem Imaculada, Maria Santíssima. Todas se prepararam 300, 400, 500 anos para ver qual delas poderia ser a escolhida, a Mãe de Deus. Foi aquela que menos todos contavam. Foi aquela em que o arcanjo São Gabriel, descido dos céus, que representa-se naquela pequena casa, naquela tenda, e anuncia, pela vontade de Deus, que ela ia ser mãe do Filho de Deus, mãe do Filho do Criador. E nós sabemos o que aconteceu. Nossa Senhora estremeceu, como cada uma de vós, quando mãe, e quando amiga, quando tia, quando prima, quando avó, quando numa presença, sobretudo vós mulheres, e estremeceis quando temos o vosso filho no vosso ventre. Esperais todos os momentos. E neste nosso concedido através da humanidade, mas sempre para a vontade de Deus, não há filho nenhum que nasça de vós, que fosse vós, que só o desejastes. Não. Parai, refleti,
Todos os filhos daquelas mães que conseguiram dar à luz vêm do céu já, porque eles são provenientes da vontade de Deus, só que tem que haver genitores. E estes genitores, diferente de Nossa Senhora, foram concebidos para nos dar os nossos irmãos que nós convivemos neste mundo de alegria. E é esta grande graça de amor. Se vós ainda não descobristes todo o tempo, mas agora nos vossos filhos, nos vossos netos e por aí adiante, todos o sacrário do amor, que é o vosso ventre materno, se ainda não pensaram isto, é bom que pensem. Nada é vosso. Vós sois, não como o nosso Cristiano Ronaldo arranjou umas senhoras, umas mulheres de aluguer para ter os filhos, e outras pessoas, outras personagens, mas não, vós não sois mulheres de aluguer no vosso ventre, mas sois escolhidas expressamente para ser mães dos vossos filhos. Daqueles filhos que são os anjos do céu, que se tornam neste desenvolvimento e que São Mateus aqui quer dizer, e sobretudo o Antigo Testamento e São Paulo na carta aos Tessalonicenses, que nos está a querer levar a este local. Ensinai, educai, para que cresçam em estatura e sabedoria, para que, faltando o outro conceito, que é a divindade, seja realmente dada para Deus. Tínhamos uma vida cronológica e histórica de 0, 1, 10, 20, 50, 100 anos, é uma representação de zero tempo. Nós é que nos iludimos nesta consideração humana. É um zero tempo no céu. Sabes porquê? Porque o céu é sempre o mesmo tempo. Quando saímos de lá para nos fazermos humanos na humanidade, pela vontade de Deus, pelos nossos genitores, temos que saber crescer nestes grandes valores e perceber nesta vontade de Deus que nós somos e por aqui andamos a fazer. Ontem rezava aqui o texto, e termino com isto, de facto, na oração. Nós precisámos, e perguntaram para que é que se rezava o terço, se havia guerra. Alguém me mandou assim uma mensagem, não é? Aquelas pessoas, não é? Que têm o sentido de que não têm nada dentro deles, têm uma poeira, porque são humanos, ganham muita poeira, e poeira na minha rua chama-se lixo. E o lixo é o carro do lixo que passa e leva. Mas há muita gente que mantém a poeira dentro deles, não quer tirar o lixo. Então vem assim com às vezes umas conversazinhas e que se dizem muito, que são muito cristãos, e são! Só que ainda não deram por ela quem são eles próprios. Ainda não se interiorizaram para ver os valores do valor realmente do Pai, de Deus, para que eles sintam esta agradabilidade de amor. Não! Eles acham-se donos de tudo, eles acham-se Deus. E reparai o que disse isto. O primeiro é o último. E o último é o primeiro. Mostrar-te na tua vaidade de doutor e de mestre, porque mestre só é um. É Jesus. Nós nas escolas aprendemos que os mestres são os nossos professores. E são. Mas estamos numa linguagem humana. E são porque estamos numa linguagem humana. Mas a vaidade na linguagem humana é pecado. A vaidade na linguagem humana, em vez de nos fazer crescer, torna-nos, de facto, um bocadinho como a serpente a rastejar. Não valemos nada. É importante que possamos pensar isto. De facto, cada um se vai elevando pelas situações da vida, pela família da sua forma genitora, é um facto, pelos amigos, mas todos somos iguais no crescimento. E neste amor todos somos iguais uns com os outros. Por isso, sempre, e na humildade, quando te apresentares, não te preocupes em que outros queiram abruptamente ocupar o teu lugar. Tu sabes, pelos valores humanos, o lugar que tu tens. E basta sentir isto no teu coração como pessoa. O lugar que tu tens é teu. Se os outros te atropelam, é um problema dos outros. Então deixa-os ir à frente. Sabeis porquê? Porque o abismo está mais próximo do que aquilo que pensámos. O abismo é logo a seguir. E o abismo não sabemos a profundidade dele. E a profundidade dele, perdoai-me, se calhar, este atrevimento pode ser aquilo que nós, na linguagem da catequese, quando somos pequeninos, vamos aprendendo, e com certeza, com alguma razão, é o inferno. O inferno está no mundo. Portanto, é construído pela humanidade. Cais no abismo, é preciso sair. E como vais sair? Por isso, não vale a pena estes episódios que nós construímos na vida, sobretudo, de facto, estas desavenças constantes
que vamos tendo. Isto que o Evangelho nos ensina é tão bom e tão simples, nós sermos bons uns com os outros. É tão bom e tão simples, nós podemos amar uns aos outros. E neste amar uns aos outros, a Santa Igreja sabe nos ensinar caminhos para que ministros como nós possamos estar um pouco convosco para relembrar que estes momentos de fé, esta espiritualidade seja abrasadora no vosso coração e vos faça não um incêndio de arder, não um incêndio de queimar, mas um incêndio de desabrochar a vossa alegria, a vossa paz, a vossa harmonia e, de facto, esta grande unidade sempre na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado, nós não podemos falar Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas diferentes. Devemos falá-la da mesma pessoa. E temos que saber porquê isto, que de facto, sendo três, porque tem que ser uma. É um pouco difícil porque pertence ao mistério de Deus. Mas reparem, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo. É tão bom a gente poder sentir isto, mas nunca se deve dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos a cometer uma falta de atenção à doutrina do céu. Deus é Ele todo. Portanto, quando eu rezo a Deus, digo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí estamos a distinguir pessoas. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está bem? Pronto. É um ensinamento desde a minha catequese. E vamos, por isso, nesta certeza, acertarmos e convivermos neste grande amor, orando todos conjuntamente, casar, a oração, a nossa profissão de fé, que é aquilo que nos une realmente ao sacramento e ao sacrário da Santa Missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido e Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu, encarnou o Espírito Santo, sem da Virgem Maria e esse homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. E Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Agora temos assim umas rodinhas que também dá jeito. Caríssimos fiéis, apresentemos com toda a confiança ao Pai Celeste as alegrias, as tristezas e as esperanças de todos os homens e mulheres que há no mundo, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que a Santa Igreja, a nossa Diocese e as suas comunidades guardem fielmente a lei do amor e ensinem os seus fiéis a viver dela, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que todos os responsáveis deste mundo exerçam a autoridade como um serviço e sejam os primeiros a fazer o que legislam, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que os mais pobres, que se sentem esmagados pela potência e o orgulho dos poderosos, encontrem quem os acolha e os compreenda, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que os catequistas e evangelizadores se façam tudo para todos, como São Paulo,
e não se poupem a trabalhos e canseiras, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que nesta Assembleia e na paróquia cada um aprenda a servir todos os outros e a guardar a graça de Deus e a sua palavra, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Como nesta última estrofe nós ouvimos, por todos nós aqui presentes, pelas vossas famílias, pelas vossas intenções e também por algumas alterações que intencionalmente eu procedo aqui na nossa missa, porque, por exemplo, o rezar da coleta fiz intencionalmente antecipar. E porquê que faço isto às vezes? Que é preciso que as pessoas despertem. Não ia ter sido depois um bocadinho. Mas faço antes, que é para vocês ouvirem. Eu tenho a certeza que muitos de nós nem ouvem estas orações. É preciso às vezes escutar o coração, estar atento. Palavra por palavra é o seu aqui presente. E nós às vezes podemos nos ausentar desta grande presença divina. É por isso que eu, uma vez ou outra, não foge nada à liturgia, entendo fazer assim as coisas, para que os nossos ouvidos sejam olhos e os nossos olhos sejam ouvidos. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pai Santo, no vosso amor sem limites, ouvi as orações que vos dirigimos por todos os vossos filhos e não deixeis que as nossas obras sejam feitas apenas para serem vistas pelos homens. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Ao teu altar nós levamos, Senhor, as nossas ofertas de pão, o pão do nosso trabalho sem fim e o vinho do nosso cantar. Será, Senhor, nossa justa inquietude, Seja Deus para si. amar a justiça e a paz, saber que virás, saber que estarás partindo aos pobres teu pão. Saber que virás, saber que estarás partindo aos pobres teu pão. Vinho da salvação, bendito seja Deus para sempre, o Senhor e meu Deus. E oração em olhar e quando desejamos recebidos por vós, Senhor, assim o nosso sacrifício seja agradável a vossos olhos, Senhor meu Deus. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e perdoai-me todo o meu pecado, que assim seja. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por nosso sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem toda a sua santa Igreja. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor.
fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Bispo de Roma, Papa Francisco, o nosso Patriarca José Fernando e comigo, vosso indigno servo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela vossa presença neste Domingo Santo, que se chama e se diz em latim Dies Domini. E neste Dies Domini, Dia do Senhor, que a graça esteja no vosso coração e que realmente a presença de Deus vivo vos acrescente no dia a dia da vossa vida e vos faça, de facto, cristãos, pessoas cada vez melhores. Muito obrigado pela vossa presença neste 31º domingo do tempo comum, que está quase a acabar, e é uma alegria estar convosco, porque a casa de Deus preenche-se sempre com aqueles que manifestam o seu amor e a sua vontade com Ele. E termino nesta grande alegria sabermos que Deus só está connosco e está sempre, mas muito mais quando presenciamos e estamos na casa que lhe pertence. E esta casa, por si, todas as igrejas que só são locais, é o templo do Senhor, onde nós o podemos ver tal e qual, sentido no coração, assim no céu. Muito obrigado pela vossa presença, desejo um santo e bom domingo e a grande graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E em nome do Senhor Jesus vos abençoo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana, a grande graça do Senhor, tudo que sentis no vosso coração e nas vossas famílias, sejais gente de caridade, e a caridade não é só na oferta dos bens, a caridade é naquilo que temos dentro de nós, no nosso sorriso, no nosso bom dia, boa tarde, boa noite, e a paz do Senhor esteja contigo. E com a paz do Senhor contigo, eu realmente também vos desejo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Povo teu somos, ó Senhor, pois tu nos libertaste pela palavra e pelo amor com que nos resgataste. És maravilha sem igual, onde só homem dado, numa partilha fraternal, vivendo lado a lado. Um santo domingo, novamente, muito obrigado pela vossa amizade e presença. Muito obrigado.